Hi everyone, my name is Raulino Henrique and I'm your English teacher. Existem algumas práticas comuns que todo estudante de língua inglesa utiliza para aprimorar o seu uso no idioma. Mas algumas delas, digamos, atrapalham mais do que ajudam. E nesse vídeo eu vou citar algumas dessas práticas que vai ajudar você a aprender melhor o idioma, principalmente você que está aprendendo sozinho em casa. Primeiro, para, pelo amor de Deus, de traduzir palavras de uma frase uma a uma. Essa primeira é um pouquinho polêmica, mas ela tem um fundamento. Bom, primeiro, a gente trabalha na linguagem com contextos. Geralmente eu digo para os meus alunos que o contexto fala mais do que o texto. Então, quando você traduz palavra por palavra, você está deixando de aprender um vocabulário inteiro. E no inglês, muitas palavras têm sentidos diferentes dependendo desses contextos específicos. Alguns exemplos são os phrasal verbs, os modal verbs, advérbios e por aí vai. E muitas delas precisam se adaptar juntando-se com outras classificações de palavras. Mas não se preocupe, que hoje em dia existem apps de tradução contextualizada que podem ajudar você nesse processo. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, tá bom? O segundo item dessa lista é assistir a séries ou filmes no áudio original, porém com a legenda traduzida. Muita gente faz isso. Porém, isso mais atrapalha do que ajuda. Porque você vai estar muito mais concentrado em ler as legendas e saber o que ele está falando do que ouvir o que o personagem do filme ou da série vai estar falando para você. Para mudar isso, é só uma configuração simples. Você vai mudar a legenda para a escrita original, porque assim você vai estar treinando duas habilidades do estudante do inglês. O listening, que vai ser a questão da compreensão, e o reading, porque você vai saber como se escreve as palavras e vai saber principalmente o que está sendo dito. Estudar a gramática excessivamente. Essa daqui vai gerar controvérsias. A gramática é um conjunto de normas que regularizam o uso de qualquer língua. O estudo dela é muito importante para conhecermos o uso da norma culta e a formação de frases e contextos dentro de um determinado idioma, nesse caso o inglês. Só que muitas vezes o estudante foca demais nessa questão da gramática e esquece que existe um contexto por trás, certo? Então, a sua capacidade de compreensão e comunicação no inglês vai se dar muito mais pelo seu vocabulário que você adquiriu do que realmente da sua bagagem gramatical que você estudou desnecessariamente. Lógico, gente, eu não estou falando que gramática não é importante, porque ela é essencial. Se ela é essencial para aprendermos a falar português, também vai ser essencial para a gente poder falar inglês. Só que aqui eu estou falando da capacidade de você conseguir falar e interpretar o inglês. E nisso a gramática ela não vai ajudar tanto, porque existem muitas gírias, muitas classificações de palavras, vocabulários específicos para determinada situação. E se prender apenas na gramática vai atrapalhar você nessa questão de você desenvolver essa sua capacidade de fala. Pausas para corrigir o que se lê ou o que se fala. Enquanto professor, essa me irrita profundamente. Vou dizer por quê. Você está lendo, ou melhor, você está falando alguma coisa. Você está falando as palavras perfeitamente. De repente você sentiu que errou a última palavra. Parou, interrompeu o que está falando para tentar corrigir o que você errou. Isso é uma prática totalmente errada. Primeiro porque, obviamente, você parou para poder corrigir. E segundo, porque você interrompeu a sua concentração no assunto. E em muitos dos casos, quando você para corrigir uma palavra, você não consegue mais falar as palavras que vêm em seguida. Já que você está tão preocupado em fazer com que as pessoas entendam aquilo que você está falando, você vai fazer simplesmente o seguinte: você sentiu que errou, não para por nada, tá? Você continua a frase e a pessoa que vai estar te ouvindo, provavelmente um nativo ou algum professor, ele vai corrigir: você falou isso daqui errado, se pronuncia dessa forma. Porque assim você vai adquirir um nível de fluência melhor, porque a fluência ela vai ser adquirida a partir do momento que você tem confiança em falar. E isso é um dos principais empecilhos de quem está falando inglês, porque tem que se ter confiança naquilo que você fala.
tanto no discurso em português, quando você está falando em público, por exemplo, tanto em inglês quando você está falando com alguém. Então, para com essa mania de você estar interrompendo aquilo que você está falando para corrigir determinada palavra. Não para. Continua e alguém ou alguma pessoa vai corrigir, ou até mesmo você, quando terminar a frase, vai se autocorrigir. Poxa, falei isso errado, não deixa pra lá, uma outra comunidade fala correto. Para, pelo amor de Deus, de tratar o inglês como uma obrigação. Se você está tratando o seu aprendizado nessa língua estrangeira como uma obrigação ou por livre e espontânea pressão de alguém, você está fazendo totalmente errado. Isso porque um idioma ele é a identidade nacional de um determinado país. Então, vários países falam inglês, como vários países falam português, e cada um tem as suas particularidades linguísticas. Assim como o português é a sua língua mãe e você vai aprendendo gradativamente com o tempo palavras novas, no inglês também acontece isso. Fora que o foco de todo mundo em aprender um idioma é simplesmente arrumar um emprego melhor ou viajar para o exterior. Só que você tem que ter em mente que você não está aprendendo somente um idioma novo, mas você está aprendendo uma cultura nova, novos jeitos de enxergar o mundo e novas maneiras de chegar àquilo que você fala. Então, leve o aprendizado do inglês como algo que vai melhorar você mesmo, porque você não está abrindo simplesmente os campos do seu profissional. Você está abrindo os campos de você mesmo para que você possa aprender coisas novas, porque isso vai melhorar a sua vida, tanto como estudante quanto como pessoa. That's it. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like, tá? Curte esse vídeo aqui, é muito importante para que a gente produza um conteúdo novo. E siga a gente no nosso Instagram. Vai ser muito importante porque vai ter sempre conteúdo bacana para essa nova leva de English Learners. See you guys later. Bye bye.